Gerson já perde a sua titularidade para o Juninho. Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos reagir aqui no corte ali do programa F360 da ESPN Brasil. Lembrando, créditos ali na descrição e também ver ali, acompanhar a chegada do Flamengo nos Estados Unidos. Inclusive tem torcedores lá, de lá dos Estados Unidos. Então vamos ver aqui as opiniões dele. E o negócio tá feio pro lado do Gerson, viu? Lembrando, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e vamos direto ao vídeo. Vamos lá com o Flamengo. Mendel Bidlovski que está nos Estados Unidos e vai trazer pra gente informações, porque o Flamengo é time bom e joga bem dentro e fora de casa. Não é, Mendel? Bom dia. Bom dia, Abel. Exatamente. Daqui a pouco o Flamengo chega aqui no hotel concentração do Flamengo aqui em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos. Agora há pouco, cerca de meia hora, o Flamengo desembarcou a delegação no aeroporto de Atlantic City e aí os jogadores vão vir para cá. Já tem treino hoje à tarde, são 4 treinos aqui na cidade, antes da estreia no Mundial de Clubes contra o Esperance na próxima segunda-feira. Então já tem toda essa mobilização aqui de torcedores do Flamengo. Já estão aqui. São exatamente torcedores do Flamengo, vou conversar com eles. Eles são da Filadélfia, gostam muito de futebol, estão aqui ó, atrás de autógrafos, vieram pra cá. Por enquanto são os únicos torcedores que estão aqui em frente ao hotel do Flamengo. So, I think, do you like soccer? Why are you here waiting for this Flamengo team to come here? Sure, yeah. So all three of us are big soccer fans, big football fans. We like Flamengo as well, and we known for a long time now that they're coming for the Club World Cup, and we're very excited they were coming. I'm a big fan of the coach, Felipe Luis, Alexandro, of course, and so I've been very excited to see them, and hopefully a couple of players will take some photos with us, sign a few of the things we have for them, and that'd be great. Ele falou que gosta muito de futebol, que conhece, claro, o Flamengo, conhece bastante o Felipe Luis, o Alexandro, e espera tirar algumas fotos, pegar alguns autógrafos. So we're here with the picture of the players. Do you want some autographs? Do you want to take some pictures with the players as well? Yeah, especially this is De La Cruz, and that is Pedro. And so, especially after the Copa Libertadores win in 2022, this team has been really fun to watch. I mean, with a mix of youth like the Mateus Goncalves, Wesley, and also players like Jorginho. It's really an exciting team to watch. And yeah, I think they're the biggest in Brazil, and we really look forward to meeting them. Conhece bastante, falou que depois da conquista do Flamengo na Libertadores tem sido muito divertido assistir o Flamengo, gosta do Mateus Gonçalves, do Jorginho, falou aqui, destacou os jogadores do Flamengo que ele quer os autógrafos, realmente falou que é para ele o melhor time do Brasil. So, how far do you think Flamengo can go with this Club World Cup? We're not too sure. I mean, there's obviously European clubs who are always going to be favored, but I think the quality between the gap between both Brazilian League and European League isn't that big. There are a lot of players that come from Europe to play in Brazil, and Brazil provides a lot of the talent that ends up going to Europe. And I think guys like Pedro, like we can see, they're good enough to play in Europe, but they play in Flamengo. So I think there's a good chance Flamengo can go as far as the round of 16 if some things go their way. Quarterfinals. Então, eu perguntei o quanto longe ele acha que o Flamengo pode chegar. Ele falou até as oitavas, ele falou até as quartas, e ele ressaltou aqui que para ele essa diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu não está tão grande assim. Muitos jogadores voltam da Europa pro Brasil. To finish, vamos Flamengo? Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Vamos! A la final! Thank you guys, thank you. Obrigado, então, agradecendo aqui os torcedores importados do Flamengo, pessoal da Filadélfia que veio pra cá realmente para acompanhar a chegada do Flamengo. Conhecem bastante do time do Flamengo, falaram aí sobre os jogadores, sobre a equipe do Flamengo. Flamengo que chega com essa questão do Gerson, né? No Aeroflá, na saída
dos jogadores do Flamengo lá do Ninho do Urubu, a caminho do aeroporto, muitos protestos da torcida do Flamengo. Já existe esse acerto entre o Gerson e o Zenit da Rússia. Ele vai disputar o Mundial de Clubes pelo Flamengo, mas depois deve então assinar esse contrato com o clube russo. E aí torcedores protestaram bastante, xingaram o Gerson. Existe toda essa questão envolvendo o Gerson na chegada aqui no Mundial de Clubes. Então daqui a pouco a gente vai registrar na ESPN também a chegada do Flamengo aqui no hotel com essa questão do Gerson, Abel. Sim, a gente mostrou imagens ao vivo ali da chegada dos jogadores do Flamengo. Agora eu pergunto para os amigos aqui, o cara não tem direito de ir para outro clube? Quanta gente já saiu? Todo mundo que sair do Flamengo vai ser xingado assim? É isso? Jorge Jesus não foi embora do Flamengo? O Gabigol não foi embora do Flamengo? Tem uma questão, eu assim, para entrar nesse assunto, a gente tem que tomar cuidado porque a galera confunde ficar chateado de perder um ídolo com violência e cenas péssimas que a gente pode ver por aí. É isso que eu tô falando, cara, sendo xingado. Mas eu acho que tem uma coisa que Aerofly conta... terminou com um gás lacrimogêneo. Exato, assim, era pra ser uma festa, como sempre é o Aerofly, algo que a gente gosta de repercutir, etc. E acabou tendo um caos total ontem. Eu acho que, assim, a única questão que conta contra o Gerson nessa questão, porque é a segunda vez que ele tá saindo do Flamengo no momento de meio de temporada que ele poderia ajudar mais. E acaba que foi um misto de sensações, porque o torcedor poderia estar super empolgado agora para a disputa do Super Mundial e vem esse baque, que é um ídolo. Desculpa, o flamenguista deve estar com a cabeça inchada por perder o Gerson, mas é um ídolo, é um cara que já fez história no clube e esse é o assunto. A gente está aqui falando do Gerson agora, antes de pensar, talvez, na escalação ideal, como é que o Felipe Luiz vai montar o time para pegar o Esperance. O problema, para mim, é ele sair antes do Mundial. Tem torcedor que ficou tão pé da vida falando, corta o cara, não, mas assim, você vai perder um dos seus melhores jogadores por birra, ele vai estar lá e pode marcar ainda mais o nome da história do Flamengo. Mas eu tento entender um pouco o lado do torcedor quando você relembra já a primeira saída do Gerson e você também analisa para onde ele está indo, né? Tudo bem, a questão financeira é maravilhosa, principalmente para o Flamengo, que, pô, um jogador de 28 anos, com a multa sendo paga como está sendo, pô, para o Flamengo é maravilhoso. Só que assim, ele está trocando um clube que ele poderia fazer história, né? Mais história, para ir para um mercado que assim, não vai disputar Champions League, ele falou que conversou com o Ancelotti, etc., mas pode perder espaço na seleção. Eu acho que é esse misto de sentimentos que o torcedor acaba pegando para ele, falando, putz, sério que ele está optando ir para a Rússia agora? Aqui ele já ganha um salário legal. Eu não gosto muito de entrar nessa questão de salário, porque aí falam, vai garantir o futuro dos netos e bisnetos. Ele também já teve um contrato renovado no Flamengo que estava ganhando super bem também, né? Então eu acho que é mais por conta disso, Abel, que a torcida fica tão pé da vida, porque é às vésperas de uma competição que pode ser inesquecível para o torcedor. O Flamengo vive na Libertadores, o Flamengo líder do Brasileirão, e eles perdem um ícone titular do clube. Tem direito de ir embora? Tem direito de ir embora. Ali, ó. Mas, né? Imagens ao vivo dos Estados Unidos, a chegada dos jogadores do Flamengo, o pessoal da Flamengo TV ali, o João Guilherme, o Pedro ali no fundo. É o Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. Luiz Araújo dando entrevista pro João Guilherme. Eu continuo achando um exagero o cara ser xingado e ser insultado porque tá indo embora. Torcedor não gostar, eu acho normal. Agora, isso... Diga, Bira. Não, tem uma questão pessoal e tem uma questão esportiva. A questão pessoal, eu não tenho a menor condição de comentar a questão pessoal do Gerson. É uma escolha dele, ele pode ter escolhido porque ele pode ter como missão de vida ganhar o máximo de dinheiro possível, podia ser a forma como ele... É um direito dele. Claro. Ele pode ter como objetivo, de repente também ele pode ter projetos lá na frente que faz com que ele queira ganhar o máximo de dinheiro possível. Sabe o que me lembrou, Bira? Desculpa te interromper, me lembrou a saída do Roger Guedes do Corinthians, porque ele sai num momento que era uma disputa contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele sai na véspera do jogo de volta para ir para um mercado que ele ganharia mais dinheiro. E ele também foi taxado da mesma forma que o Gerson está sendo. Mas com o tempo passando, a torcida acaba esquecendo depois. Não, e assim, e às vezes até uma questão de vaidade, acho que é uma questão, a questão da vaidade pega muito... Desculpe, Bira, desculpe. Vou liberar o Mendel. Mendel, você volta mais tarde com a gente aqui, tá? Quando o Flamengo chegar aí no hotel. Obrigado, amigo. Até mais tarde. Fale, Bira.
Então, é uma questão de vaidade também, porque entre jogadores eles se comparam muito quanto um ganha, quanto muitas vezes eles medem até o sucesso na carreira em relação a quanto eles estão ganhando ou já ganharam na carreira. E por mais que seja muito dinheiro comparando com o que nós aqui ganhamos e com o que você que está aí em casa vendo a gente ganha, entre eles, assim, viram números ali, que, né, que é outra referência, Por mim, se eu ganhasse 10% do que ele ganhou, eu já estava feliz para a vida toda, mas assim, por mim, porque a minha referência é o que eu ganho hoje, o quanto eu ganhava 5 anos atrás, quanto eu ganhava 10 anos atrás, ou quanto eu imagino que eu vou estar ganhando daqui 5 anos. Agora, a referência dele é outra, né? Então, essa é uma questão pessoal, não tem como discutir. Agora, a questão esportiva, que acho que acaba se misturando, porque, de fato, a questão esportiva não faz tanto sentido. Esportivamente, ele vai para um mercado em que ele acaba se escondendo para a seleção brasileira, e um mercado que limita até o tipo de competição que ele vai disputar. Ele vai ficar disputando a Copa da Rússia e o Campeonato Russo. E, claro, pode ser convocado pela seleção brasileira, mas pode abalar um pouco essa... Pode acontecer o que aconteceu com o Luiz Henrique. Por exemplo. Inclusive, assim, o Gerson foi até titular no primeiro jogo, perdeu posição para o segundo jogo, tudo. Então, não é que assim, ele é titular absoluto da seleção brasileira, então não tem como ele perder o lugar. Pode ser que ele perca esse lugar na seleção. Né? E o torcedor do Flamengo pensa, a situação, apesar de ser um comentário do ponto de vista pessoal, mas o torcedor do Flamengo também pensa. Não é que o Flamengo está mal financeiramente, que esteja atrasando salário, ou esteja em risco de atrasar salário mais hora, menos hora. O Flamengo tá bem fora dos campos, então muito sucesso, mas vai tentar uma nova aventura. Só que agora, esportivamente, não me parece uma boa. Agora, do ponto de vista pessoal, é um direito dele. Se ele quer morar na Rússia, porque ele quer morar na Rússia, é um direito dele. Sim. Eu não, assim... acho que a questão toda, assim, a opção de carreira dele é um problema absolutamente dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas pensando aqui em Flamengo, por quê? A situação do Gerson acabou roubando a cena do embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes. Perfeito. Sabe, era um momento de celebração, era um momento de apoio da torcida, momento de alegria, e terminou em confusão em função de um jogador que está saindo. O que eu acho é sair, o Botafogo vai perder 3 jogadores após o Mundial de Clubes, e outras situações acontecem. A maneira como a situação foi conduzida é que é o problema. Porque o tempo inteiro, aliás, isso começou lá no início do ano, ali, nota de 3 ali, ó. O Prodeste ficou bem humorado, né? O Ju fazendo a passagem dele e o torcedor com uma nota de 3 com a cara do Gerson. Então, voltando, desde o início do ano, o Gerson fica na dele, mas o pai dele vai à mídia, reclama que o Gerson não tem o mesmo salário dos outros jogadores importantes do elenco, aí força uma renovação, acontece uma renovação até 2027, ele tira uma foto com a camisa 2027. Então o torcedor, ele está interpretando isso como, não, beleza, resolveu, ganhou um aumento, está satisfeito, o Gerson é nosso. Aí meses depois, 3 meses depois, ele começa a forçar para sair. E o Flamengo, o que a gente acaba entendendo no final de tudo é que essa renovação foi no seguinte sentido. Ok, porque se diminuiu a multa rescisória do Gerson, embora tenha aumentado o placar, o salário, a multa diminuiu para justamente aquilo que o Zenit tinha a intenção de pagar. Então, beleza, quer pagar, paga aqui 25 milhões de euros, que é um valor altíssimo. Para um jogador de 28 anos. Então, só que o que aconteceu de novo nas últimas semanas é de novo uma pressão externa, é de novo o staff do Gerson vazando informação para a imprensa, de novo jogando uma pressão para que o clube libere sem a multa, sabe? E se força uma barra. E até anteontem eu que dizia, não, o Gerson está na seleção, não está participando disso, é o pai dele, é o staff dele. E aí ele volta da seleção e aí se confirma, ou seja, ele está de acordo com tudo isso. E para o torcedor, que é passional, é muito difícil lidar com a situação, porque ele sabe da importância do Gerson, ele sabe do momento. Por exemplo, eu acho que se essa negociação acontece toda, internamente, sem ser divulgada para a imprensa, tranquila, vamos dizer. A ideia... Você xingado, você não sei o quê, você
acostumado a ver isso no futebol, que é algo péssimo. Eu vou tentar até também que a coisa que acontece, Abel, toda hora é um jogador receber proposta de fora e ir embora. Exato. Se todo jogador, em todo clube que receber uma proposta para trabalhar em outro lugar, fosse xingado, fosse não sei o quê, fosse agredido, porque que mundo nós vivemos, Abel, gente? O torcedor, ele sonha que todo jogador seja um Rogério Ceni, sabe? Que faça essa carreira. Não vai ser! Não vai ser, e tá tudo bem. E não tem que ser, cada um, não é só o jogador. Exato. O trabalhador tem direito de aceitar proposta e trabalhar em outro lugar. Perfeito, é isso mesmo. O torcedor não gostar é uma coisa, agora partir pra agressão... E outra, assim, o torcedor também tem que entender que esse é o momento, assim, além do Gerson, existem a comissão técnica inteira, mais de 30 atletas que estão indo pro Mundial. É um momento, deveria ser um momento de apoio. Incentiva, até a nossa equipe do 360 colocou à tarde aqui, isso abala o Flamengo. Eu fico imaginando, não só o Gerson, mas todos os jogadores que estavam no ônibus, tomando pedrada, falando, caraca, a gente tá indo para uma competição que a gente conquistou a vaga por méritos, por ser campeão, e estamos tomando essa onda aqui, então... Sim, eu acho que pode abalar a saída do Gerson. Teve pedrada no ônibus? Teve pedra, teve gás lacrimogênio, teve coisa pesada, entendeu? Até relatos nossos aí. Não chegou a ter estilhaço, quebrar janela, nem nada. Mas teve gente que ficava apontando, tentando achar o Gerson. E isso, eu tô mega de acordo com o Abel. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma questão hostil que está inserida de forma completamente triste na nossa sociedade, que não pode acontecer. É futebol, faz parte. Eu, você, o Abel, o Eugênio, se a gente recebe um feedback positivo ou negativo, a gente tem que entender. Se a gente recebe uma proposta, a gente tem que analisar. Se é bom ou ruim. Quem vai determinar isso é você, sou eu. Dentro de campo, até que ponto essa provável saída do Gerson é isso que eu queria citar, pode Abel. afetar de que forma o Flamengo para você? O Jorginho chegou, né? Então, assim, a gente até num 360, não sei se foi na semana passada, a gente falava, pô, encaixar o Gerson com Pulgar e Jorginho, talvez quem sobra é o De La Cruz. Assim, tá chegando um craque de bola, né? O Jorginho é uma baita contratação. Então, assim, instantaneamente, o Gerson tá fora a partir do fim do Mundial. Eu acho que o Jorginho pode suprir essa ausência, tranquilamente. É outra função. É outra função, mas ao mesmo tempo... É um jogador... Senão a gente vai pensar em quem? O Everton Araújo? Não, hoje quem entra no lugar do o Gerson, ele é um jogador polifuncional, né? O chamado Coringa. Mas a função mais recorrente dele no time do Flamengo... É isso aí, nação. Vimos aí, né? Um pouquinho ali do que está sendo ali essa saída do Gerson, como deixou ali os torcedores, né? E os comentaristas ali quase se desentendendo ali também por não... Um concorda, outro acha certo, outro acha errado, enfim. Eu não achei legal, cara. Pelo menos o Gerson queria sair, mas que deixasse pelo menos para passar o Mundial, para aí começar a pensar nisso, para não ter acontecido isso que aconteceu aí agora com esse reboliço todo aí, né? Isso aí ficou feio demais pro lado do Gerson, cara. Ficou muito feio. Até mesmo pro Flamengo aí, poxa. Olha essa saída. Olha a saída lá pro Mundial, como é que foi. A torcida do Mengão revoltada com o Gerson ali então, né? Então, claro, ele tem um livre-arbítrio dele, mas eu tô falando assim, porque ele não esperou passar ao menos o Mundial pra ele começar a mexer com isso aí de saída. Entende? É isso que eu falo. Mas essa é a minha opinião. Qual a sua opinião? Deixa ali nos comentários ali abaixo. Pois é muito importante. Lembrando, créditos ali para ESPN Brasil. E até o próximo vídeo. Valeu. Até o próximo.